O porteiro me disse: "Senhora, seu acesso está bloqueado." Minha nora sorriu. "É por segurança." Sentei-me do lado de fora e esperei, até que a viatura policial chegou, para buscá-los. O barulho foi seco, metálico, e ecoou na minha cabeça mais alto do que a buzina do ônibus que passava na avenida. Bip, bip, bip. A luzinha vermelha piscou na catraca, debochando da minha cara. Eu recuei o corpo, ajeitando a alça da sacola pesada no ombro. Meus dedos estavam brancos de tanto apertar o tecido grosso daquela sacola de feira, cheia de terra adubada e casca de pinus que eu tinha ido buscar lá no centro. Eu só queria um banho, tirar o sapato que estava me matando e ligar o umidificador das minhas orquídeas. Tentei de novo, encostei o chaveiro magnético. Bip, bip, bip. Vermelho outra vez. O seu Valdir, o porteiro que trabalha ali há 15 anos e que eu ajudei a pagar o remédio da pressão mês passado, nem teve coragem de me olhar nos olhos. Ele coçou a cabeça sem jeito e falou pelo interfone com a voz falhando. "Dona Helena, a senhora me desculpe, mas o sistema está acusando bloqueio total. Diz aqui, acesso revogado." Eu senti um frio na barriga que não combinava nada com aquele sol de 30 graus do meio-dia. Acesso revogado? Na minha própria casa? No apartamento que eu quitei com 30 anos de trabalho em laboratório? Antes de eu te contar o que eu vi quando olhei para cima, já clica no botão de inscrever aqui no canal. Se você sabe o que é sentir que estão puxando o tapete debaixo dos seus pés, você vai querer acompanhar essa história até o fim. Clica no sino, porque o que a minha nora fez... Olha, não se faz nem com o inimigo. Respirei fundo, tentando não tremer na frente do porteiro. A gente que é mulher madura aprende a engolir o choro para não parecer fraca, não é? Dei 2 passos para trás, para a calçada, e olhei para a varanda do 4º andar. E lá estava ela. Bianca, minha nora. Ela estava encostada no guarda-corpo de vidro, com o celular no ouvido. Quando me viu lá embaixo, pequena, suada, carregando peso, ela não se assustou. Ela sorriu, mas não era aquele sorriso de "Oi, sogrinha". Era um sorriso torto, de quem acabou de ganhar um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Ela desligou o telefone devagar, sem tirar os olhos de mim, e fez um sinal com a mão. "Espera aí." 5 minutos. Foi o tempo que ela levou para descer. Ela apareceu no portão de vidro, impecável, com aquele cheiro de perfume caro que empesteia o elevador. Ela não abriu o portão para mim. Ela falou através da grade, como se eu fosse uma vendedora ambulante. "Dona Helena, que chato isso." A voz dela era doce, mas os olhos estavam vidrados, com a pupila dilatada, preta e enorme. A gente instalou aquela fechadura digital nova que o Lucas queria, sabe? O sistema deu pane geral, travou tudo por dentro. O técnico só chega daqui a 1 hora. "Pane, Bianca! Eu tenho a chave tetra na bolsa, menina. Abre esse portão que eu subo pela escada de serviço." "Não dá." Ela respondeu rápido demais, bloqueando a entrada com o corpo. A tetra também emperrou. "Segurança máxima", disseram. "Olha, faz o seguinte. Senta ali no banco da praça. Pega uma sombra. Assim que o técnico liberar, eu te grito. É para a sua segurança, viu? Não quero a senhora nesse calor." Ela sorriu de novo e deu as costas. Mas enquanto ela virava, o vento levantou a ponta da blusa de seda dela. E eu vi. No bolso da calça de linho bege, mal escondido, tinha um tufo de algo azul. Não era um lenço. Era a ponta de uma luva de látex. Daquelas cirúrgicas que eu usei a vida inteira no laboratório. Eu me arrastei até o banco de concreto da praça em frente ao prédio, com o sol queimando minha nuca. Coloquei a sacola de terra no chão e fiquei olhando para a minha varanda. Bianca dizia que era uma pane no sistema e que estava preocupada com meu conforto. Mas me diz uma coisa, minha amiga. Quem é que coloca luvas cirúrgicas de hospital para esperar o técnico da fechadura e fazer café? Enquanto o sol começava a cozinhar o topo da minha cabeça naquele banco de praça, minha mente fugiu do calor
e voltou para dentro daquele apartamento. Vocês precisam entender uma coisa: aquele lugar não é só um imóvel, é o meu santuário. É um daqueles apartamentos antigos, sabe? Daqueles com tacos de madeira no chão que estalam quando a gente pisa, pé direito alto que deixa o ar circular e molduras de gesso no teto que eu mandei restaurar com o dinheiro da minha aposentadoria. Mas o que faz meu coração bater ali dentro não é a arquitetura. São as minhas meninas. Eu sou bióloga, trabalhei 40 anos com botânica. Minha especialidade sempre foi criar ambientes controlados para espécies que, teoricamente, não deveriam sobreviver longe da floresta. A minha sala e a varanda fechada são uma estufa viva. Tenho orquídeas ali que valem mais que um carro popular. Espécies raras que precisam de um microclima exato. Eu sou daquelas chatas mesmo. Tenho termômetros e medidores de umidade espalhados pela casa toda. Se a temperatura oscilar 2 graus para cima ou para baixo, eu sinto na pele antes mesmo de olhar no ponteiro. É meu jeito de continuar sendo útil, de continuar cuidando de alguma vida. E foi justamente por causa desse meu cuidado excessivo que o Lucas me convenceu. O Lucas, ai meu filho, sabe aquele menino doce que sempre foi bonzinho, mas que nunca teve pulso firme? Aquele que concorda com tudo o que a namorada fala só para não ter briga? Esse é o meu Lucas. Quando ele casou com a Bianca, eu tentei não me meter. Mas mês passado, eles vieram com uma conversa mansa. Disseram que estavam abrindo uma startup de cosméticos naturais de alta performance. Mãe, ele disse com aquela cara de cachorro que caiu da mudança, a gente precisa de um lugar seguro para guardar o estoque inicial. O galpão é sujo, é quente. O seu quarto de hóspedes é climatizado, perfeito para os cremes não estragarem. É só por uns meses, até a empresa decolar. Eu hesitei. Mulher velha sente cheiro de problema de longe, mas a Bianca entrou na conversa, toda prestativa, dizendo que eles pagariam a conta de luz, que instalariam um ar-condicionado industrial para garantir a estabilidade térmica. E eu cedi. Cedi porque queria ver meu filho vencer na vida. Mas impus uma regra clara, inegociável. A temperatura naquele quarto nunca pode passar de 18 graus, senão vocês desregulam a umidade da casa toda e matam minhas plantas. Eles concordaram rápido demais. Rápido até demais, agora que penso nisso. Ali no banco, secando o suor da testa com as costas da mão, comecei a ligar os pontos. Eles não estavam apenas guardando caixas de shampoo vegano. Ninguém troca a fechadura da mãe e a deixa na rua por causa de creme hidratante. E aquela luva da Bianca? Minha cabeça rodava. Será que eles quebraram algum frasco? Será que mancharam o piso? Foi quando o som de pneus cantando no asfalto me fez pular. Uma SUV preta dobrou a esquina em alta velocidade. Era o carro do Lucas. Meu coração deu um salto de alívio. Pronto, meu filho chegou. Vai resolver essa palhaçada da Bianca. Eu já ia levantar a mão para acenar, mas gelei. O comportamento dele foi estranho. Ele freou bruscamente na frente do prédio, mas ele não esperou o portão da garagem abrir. Ele não embicou para entrar na vaga dele, que é coberta e segura. Lucas jogou o carro de qualquer jeito na vaga de visitantes, na rua, quase subindo no meio-fio. Ele desligou o motor, mas não saiu imediatamente. Ficou lá dentro, com as 2 mãos agarradas no volante, cabeça baixa, como se estivesse rezando ou tomando coragem. Se ele mora aqui, se a garagem é dele, por que diabos meu filho está estacionando na rua como se fosse uma visita indesejada? Fiquei imóvel naquele banco de cimento, encolhida atrás do tronco largo de um flamboyant que decora a praça. Era o ponto cego perfeito. O Lucas saiu do carro como quem foge de um incêndio, mas em câmera lenta. Sabe quando a pessoa caminha dura, olhando para os lados com medo até da própria sombra? Ele estava assim. A camisa social, que ele sempre usava impecável, estava grudada nas costas, uma mancha escura de suor descendo pela espinha. Aquilo não era calor, minha amiga. Aquilo era pânico puro. Ele deu a volta no carro e abriu a porta traseira.
Eu esperei ver caixas de papelão, sacolas de compras, qualquer coisa normal. Mas ele tirou lá de dentro uma maleta prateada, daquelas de alumínio reforçado, com cantos pretos de borracha. Parecia coisa de filme, ou aquelas maletas que médicos usam para transportar órgãos para transplante. Ele segurou a alça com as duas mãos, fazendo força, como se aquilo pesasse 1 tonelada, e caminhou rápido em direção ao portão de pedestres. Foi aí que a primeira mentira da Bianca desmoronou na minha frente. Lembra que ela disse que o sistema tinha pifado? Que a fechadura digital estava travada? Pois bem. O Lucas parou na frente do teclado numérico. Ele não usou a tag de morador. Ele não colocou o dedo na biometria. Ele digitou uma senha, mas não foi uma senha curta. Eu vi os dedos dele se moverem rápido. 1, 9, 7, 4, asterisco. Meu estômago embrulhou. Aquela não era a senha dele. Aquela era a senha de serviço, o código mestre que a gente dava para a empresa de limpeza da fachada usar uma vez por ano. O sistema não estava quebrado coisa nenhuma. Eles tinham mudado as permissões e estavam usando um canal secundário. O portão destravou com um estalo suave e ele empurrou o vidro. Nesse momento, aconteceu a coisa que fez meu sangue de bióloga gelar. Como o prédio tem um sistema de exaustão forte no hall, quando a porta abre, o ar de dentro é empurrado para fora com pressão. O vento bateu no rosto do Lucas e veio direto na minha direção, trazido pela brisa da tarde. Eu puxei instantaneamente o lenço de seda que carrego amarrado na alça da bolsa e cobri o nariz e a boca. Foi um reflexo de 40 anos de profissão. O cheiro que saiu do meu prédio não era cheiro de casa. Não era cheiro de limpeza, nem de comida, e muito menos de cosméticos naturais. Era um cheiro acre, metálico, com um fundo adocicado e enjoativo que lembrava amêndoas amargas esmagadas. Qualquer pessoa normal acharia que era um produto de limpeza forte, mas eu não sou qualquer pessoa. Eu passei a vida misturando reagentes. Aquele cheiro tinha notas de formol misturado com algo mais volátil, algo perigoso que a gente só manipula com máscara de gás e ventilação negativa. Meus olhos arderam levemente só com o vapor residual que chegou na praça. Lucas entrou e a porta bateu atrás dele. Eu abaixei o lenço devagar, sentindo o tecido de seda pinicar meus dedos trêmulos. Olhei para a janela do meu apartamento lá em cima. Eles disseram que estavam fazendo cremes veganos de lavanda e camomila. Então me explica, com toda sinceridade, por que o hall de entrada do meu prédio estava com o mesmo cheiro da sala de conservação de cadáveres da Faculdade de Medicina? Sabe o que diferencia a vítima da sobrevivente, minha amiga? O tempo de reação. Muita gente ficaria ali no banco, chorando as pitangas, esperando a boa vontade da nora. Eu não. Eu enxuguei o rosto, olhei para a guarita e vi que o seu Valdir tinha virado as costas para assistir TV. Era a minha chance. Eles podiam ter bloqueado minha tag social, aquela bonitinha que a gente passa no vidro, mas eles esqueceram de um detalhe. Prédio antigo é cheio de buraco. Eu tenho um controle remoto da garagem, daqueles cinzas, velhos, grandes como um tijolo que eu guardo no fundo da bolsa para emergências. O sistema da garagem é independente da portaria social. É uma frequência analógica, arcaica, que os técnicos modernos que o Lucas contratou provavelmente nem sabem que existe. Apertei o botão com força, rezando para a bateria não ter morrido. O portão de ferro pesado começou a ranger e abriu uma fresta. Me enfiei por ali como um gato de rua, arrastando minha sacola, e entrei na penumbra da garagem antes que o portão fechasse. O cheiro de gasolina e pneu queimado me deu um certo conforto. Eu estava dentro, mas não peguei o elevador de serviço. Se eles estavam monitorando a entrada social, podiam estar vigiando o painel do elevador também. Fui para a escada de incêndio, 4 andares. Para quem tem 65 anos e artrose no joelho, isso é uma maratona. Subi degrau por degrau, devagar, segurando no corrimão frio, ouvindo minha própria respiração ecoar naquele poço de concreto.
Cada passo era uma pontada na perna e uma pontada de raiva no peito. O que eles estavam fazendo na minha casa? Cheguei no quarto andar bufando, suando frio. Abri a porta corta-fogo com o máximo de cuidado para não fazer aquele barulho de ferro batendo. O corredor de serviço estava deserto e silencioso. Mas, ao me aproximar da minha porta, a porta dos fundos, que dá para a cozinha e área de serviço, algo me fez parar. Eu tenho o hábito de deixar algumas plantas em quarentena no hall de serviço, numa prateleira alta. E junto com elas, eu deixo meu higrômetro suíço. É uma peça linda, redonda, com moldura de latão e um ponteiro vermelho sensível como nervo exposto. Eu confio mais nele do que em qualquer aparelho digital. Aparelho digital mente, trava, acaba a pilha. A física não mente. Me aproximei do higrômetro. O normal, num dia quente daqueles, seria a umidade estar em 40%, talvez 50% se o corredor estivesse abafado. Eu apertei os olhos para focar no ponteiro. Ele estava cravado no final da escala. 90%. Aquilo era impossível. 90% é umidade de floresta tropical em dia de chuva. É ar de sauna a vapor. Toquei na maçaneta da minha porta de serviço e levei um susto. O metal estava gelado, trincando de frio. E não só isso. A porta de madeira, pintada de branco, estava suando. Gotas de água escorriam pela superfície, formando poças no capacho. A física do meu higrômetro estava gritando uma verdade assustadora. Do lado de dentro, o ar-condicionado estava ligado na potência máxima, congelando tudo, mas ao mesmo tempo, alguém estava injetando umidade no ar propositalmente. Eles não transformaram meu apartamento num depósito. Eles transformaram minha casa numa câmara frigorífica úmida. Uma geladeira gigante. O que diabos precisa de frio polar e umidade extrema para não morrer? Ou para não explodir? Ali parada no corredor deserto, com o coração batendo na garganta como um tambor descompassado, eu fiz o que qualquer mãe desesperada faria, mas que ninguém admite. Eu decidi espiar. Não me julgue. Quando a sua casa vira uma fortaleza de gelo e mentiras, a privacidade deixa de ser um direito e vira um luxo que a gente não pode pagar. Encostei o ouvido na madeira fria da porta de serviço. O verniz estava tão gelado que queimou a ponta da minha orelha, como se eu estivesse encostada na parede de um frigorífico. A primeira coisa que notei não foi o som, foi a fechadura. Bianca tinha me dito lá embaixo, com aquela cara lavada, que a fechadura digital tinha dado pane geral e travado tudo. Mentira tem perna curta, mas a da minha nora não tinha perna nenhuma. O painel da fechadura digital estava apagado, sim, desconectado da bateria. Mas logo abaixo dele, a fechadura tetra antiga, aquela de 4 segredos, pesada, que eu mandei instalar nos anos 90 por causa de uma onda de assaltos, estava trancada. E não estava trancada de qualquer jeito. O miolo de metal brilhava, com resíduos de grafite em pó fresco, ao redor da entrada da chave. Minha mão foi instintivamente para o forro interno da minha bolsa. Eu sentia o relevo do metal através do tecido. Eu tenho a cópia dessa chave costurada no forro, um hábito de velha precavida que morre de medo de perder as coisas na rua. Eu poderia abrir aquela porta agora. Eu poderia entrar e flagrar os dois. Mas minha mão parou no ar quando as vozes do lado de dentro ficaram mais altas. Não era uma conversa normal de marido e mulher. Era uma negociação de pânico. Não vai aguentar, Bianca. Era a voz do Lucas. Tremida, aguda, naquele tom de choro que ele fazia quando quebrava meus vasos quando era criança. O gelo seco tá sublimando muito rápido com essa ventilação. Se a temperatura subir para 20 graus, aquela porcaria vai degradar. Cala a boca e foca no cronômetro, Lucas. A voz da Bianca cortou o ar como um estalo de chicote. Ela não estava gritando, mas sussurrava com uma raiva fria e controlada que me arrepiou mais do que o gelo da porta. O comprador já mandou mensagem. Ele passou na portaria com a credencial falsa de médico. Ele tá no elevador agora. E a minha mãe?
Ela não vai ficar na praça para sempre nesse sol. Se a velha subir antes da hora, você barra ela na porta. Diz que é dedetização, diz que achamos um ninho de baratas, inventa qualquer coisa. O importante é tirar a carga daqui antes das 4 da tarde. O dinheiro cai na conta, a gente entrega a maleta e amanhã você pede desculpas para ela com um buquê de flores. Ela sempre perdoa, Lucas. Ela é mole. Eu desencostei da porta, sentindo minhas pernas falharem. Ela é mole. Aquilo doeu mais do que um tapa na cara. Eles não estavam apenas usando minha casa, eles estavam apostando na minha bondade, na minha cegueira de mãe, para cometer um crime. E o pior, Lucas estava certo sobre o gelo seco. Gelo seco é dióxido de carbono sólido. Se eles estavam usando isso num ambiente fechado, com pouca ventilação real, o risco de asfixia era enorme. Mas o que me deixou paralisada não foi a química, foi a logística. Bianca disse: "O comprador está no elevador. O prédio tem câmeras, tem porteiro, tem regras. Ninguém sobe sem ser anunciado, a menos que o esquema seja muito maior do que uma simples venda de garagem." Eu olhei para o mostrador do elevador de serviço no fim do corredor. O número estava mudando. Térreo, primeiro, segundo, terceiro. Alguém estava subindo. E não era para tomar chá. Eu tinha segundos para sair dali ou ser pega no flagra espiando atrás da porta. Mas quem é esse comprador que entra num prédio residencial de luxo disfarçado de médico no meio da tarde para buscar uma carga que precisa ficar congelada? E o mais importante, se ele está armado com uma credencial falsa, o que garante que ele não está armado com coisa pior? O barulho do motor do elevador parando no meu andar foi o meu sinal de largada. Eu não podia ser vista ali no corredor, não com aquela conversa sobre comprador e arma pairando no ar. Me espremi atrás da porta corta-fogo, segurando a respiração, ouvindo o som pesado de botas saindo do elevador. Passos firmes, decididos, que foram direto para a minha porta de serviço. Ouvi o som de batidas em código. 3 toques rápidos, 2 lentos, e a porta se abrindo. Nenhuma saudação, nenhum olá. Apenas o som de trancas girando. Esperei o silêncio voltar e desci as escadas, dessa vez com a pressa de quem foge de um pesadelo. Cheguei ao térreo com as pernas bambas. A guarita estava vazia. O posto do seu Valdir, aquele aquário de vidro blindado que controla a vida de todo mundo no prédio, estava com a porta entreaberta. Ouvi a descarga do banheiro dos fundos. Era a minha janela de oportunidade. Deus escreve certo por linhas tortas, e às vezes ele te dá 30 segundos enquanto o porteiro vai ao banheiro. Entrei na guarita. O cheiro ali dentro era uma mistura de café velho, produto de limpeza barato, e o calor dos monitores de segurança. Minha intenção era olhar as câmeras, ver quem tinha subido, mas as telas eram confusas, cheias de divisões minúsculas. Foi então que meus olhos pousaram na mesa, ao lado da garrafa térmica. Ali estava ele, o livro de ocorrências. Sabe aquele caderno de capa preta, dura, com a lombada já gasta de tanto abrir e fechar? Aquele caderno ata que todo condomínio tem, que a gente acha que ninguém lê, mas que é o maior fofoqueiro do prédio? Pois é. O seu Valdir é da velha guarda. Ele anota tudo. Placa de carro estranho, barulho depois das 10, entrega de pizza que demorou. Eu abri o livro com a mão trêmula, passando as páginas rápido, voltando no tempo. Ontem. Anteontem. Semana passada. Parecia tudo normal. Até que cheguei nas anotações da madrugada. As letras do Valdir eram garranchos apressados, feitos com caneta azul falhando. Quarta-feira, 03:15 da manhã. Entrega de emergência, sala 402, motoboy autorizado, volume, caixa térmica hospitalar. Meu coração falhou uma batida, mas o que me fez perder o ar não foi o horário. Foi a assinatura ao lado, no campo de recebido por. A letra não era do Valdir. Era a letra do meu filho. Mas ele não assinou Lucas. A assinatura dizia: Dr. Lucas S.,
Hespend técnico. Continuei folheando para trás. Tinha mais. Domingo, 02:40 da manhã. Terça-feira, 04:00 da manhã. Sempre a mesma coisa. Entregas na calada da noite. Sempre caixas térmicas. Sempre recebidas pelo Dr. Lucas. Eu fechei o livro com força, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Meu filho é arquiteto, minha amiga. O único bisturi que ele sabe segurar é um estilete para cortar maquete de papelão. Ele desmaia quando tira sangue. Ele não é médico, não é enfermeiro, não é biomédico. Então por que ele está assinando como responsável técnico para receber material hospitalar de madrugada? Se ele não está curando ninguém lá em cima, o que é que eles estão operando na minha mesa de jantar? Eu saí daquela guarita antes que o seu Valdir puxasse a calça para cima. Minha cabeça latejava. Dr. Lucas. Carga hospitalar. O medo tem um jeito curioso de funcionar na gente. Primeiro ele te paralisa, depois ele te empurra. Eu não ia esperar a polícia, não ia esperar o síndico. Aquela era a minha casa. E se meu filho estava brincando de médico com gente perigosa, eu precisava ver o tamanho do estrago com meus próprios olhos. Subi novamente. Dessa vez, não senti dor no joelho. A adrenalina é um anestésico poderoso. Parei na frente da minha porta de serviço. Tirei minha chave tetra do forro da bolsa. Minha mão tremia tanto que arranhei a madeira em volta do buraco da fechadura, mas consegui encaixar. Girei devagar. Um clique surdo. A tranca cedeu. Quando empurrei a porta milímetros para dentro, o ar que escapou cortou meu rosto como uma lâmina de gelo. Não estava apenas frio lá dentro. Estava polar. O barulho dos aparelhos de ar-condicionado e umidificadores ligados no máximo formava um zumbido industrial, grave, que fazia o piso vibrar. Entrei na ponta dos pés, pisando no tapete da área de serviço para abafar o som do meu salto. A primeira coisa que vi foi a minha cozinha, ou o que restou dela. A bancada de mármore, onde eu estiquei massa de pão a vida inteira, estava irreconhecível. Havia caixas de isopor abertas, mantas térmicas prateadas rasgadas e dezenas de tubos de ensaio com tampas coloridas espalhados. Mas não era cocaína. Não era dinheiro roubado. Eu me aproximei, segurando a respiração, e peguei um dos frascos. Dentro, boiando num líquido viscoso, havia um pedaço de tecido vegetal. Uma folha roxa com veios dourados pulsantes. Eu conhecia aquilo. Philodendron spiritus sancti. Uma espécie em extinção, proibida, raríssima, que só existe numa reserva específica do Espírito Santo. Um único exemplar desses vale milhares de dólares no mercado negro europeu. Olhei para o lado, para o cesto de lixo da pia. E foi ali que meu coração de mãe e de botânica se partiu ao meio. No topo do lixo, amassada e seca, estava a minha orquídea negra, a Fred Clarkiara. Eu levei 6 anos para fazer aquela planta florescer. Ela estava morta. Eles não estavam cuidando das minhas plantas, minha amiga. Eles estavam matando a minha coleção para abrir espaço nas estufas climatizadas para o contrabando deles. Eles arrancaram minhas raízes para plantar a ganância deles. Aquilo não era uma startup, era biopiracy, tráfico internacional de material genético. Eles estavam roubando a natureza do Brasil para vender em frascos para laboratórios gringos. De repente, uma voz grossa veio da sala de jantar, do outro lado da porta, vai e vem. O acordo era entrega intacta, Lucas. O homem gritou, e algo pesado bateu na mesa de vidro. Essa amostra de fungo degradou. O gelo seco não segurou. Isso aqui é lixo. Calma, doutor. A voz do Lucas era um guincho de pavor. A gente tem mais na estufa principal. A Bianca vai pegar. Eu espiei pela fresta da porta. Vi o tal comprador. Um homem de terno cinza, careca, segurando a maleta aberta. Mas ele não estava tirando dinheiro de lá. A mão direita dele foi para a cintura, por baixo do paletó, e quando voltou, trouxe o brilho fosco de uma pistola automática. Ele apontou para a cabeça do meu filho.
Eu não quero desculpas, moleque. Eu quero o bioativo ou eu levo o prejuízo em sangue. Eu gelei. O negócio tinha azedado. E eu estava trancada dentro do apartamento com um traficante armado, um filho incompetente e uma nora psicopata, cercada por plantas mortas e venenos invisíveis. Se eu gritasse, morria. Se eu ficasse parada, eles matavam o Lucas. Eu precisava fazer alguma coisa, mas uma senhora de 65 anos não briga com uma arma, a não ser que a arma não seja de metal. Olhei para o painel de controle da estufa na parede da despensa, ao meu lado. Eles podiam ter as armas, mas quem controlava o clima daquela casa ainda era eu. Minha primeira reação foi de mãe. Eu quis correr e me jogar na frente do meu filho. Mas a bióloga dentro de mim, a cientista que passou décadas observando predadores e presas, me segurou pelo braço e disse: "Não seja estúpida, Helena. Você não é a prova de balas." Se eu entrasse naquela sala gritando, o tal comprador apertaria o gatilho por puro reflexo. O Lucas morreria, eu morreria, e ninguém saberia a verdade. Eu precisava ser mais fria que o ar-condicionado daquela sala. Eu precisava de uma estratégia. Recuei passo a passo para dentro da despensa escura que fica logo ao lado da cozinha. Fechei a porta devagar, deixando apenas uma frestinha para a luz entrar. Ali, no meio das vassouras e das prateleiras com latas de azeite, estava o coração da minha casa. Não o coração sentimental, mas o cérebro elétrico. Na parede do fundo, escondido atrás de um calendário antigo de 2018, ficava o painel de automação analógico. O Lucas sempre reclamou desse painel. Dizia que era velharia, que eu devia trocar tudo por um sistema inteligente controlado por iPad. Graças a Deus eu sou teimosa. Sistemas digitais a gente hackeia, a gente corta o Wi-Fi. Mas aquele painel era fio, cobre e relé. Era física pura. Eu conhecia cada interruptor, cada disjuntor, cada ruído que aquela caixa metálica fazia. Encostei o ouvido na parede da despensa. A discussão na sala estava piorando. "Você tem 2 minutos, moleque!" o homem gritava. "Se essa porcaria não estiver estabilizada, eu vou cobrar a dívida com a sua herança." Eles estavam desesperados pelo frio. Eles precisavam manter o ambiente estéril e gelado para que os fungos e as amostras roubadas não estragassem. Foi aí que a ficha caiu. O Lucas tinha dito no corredor: "O gelo seco não vai aguentar. Se subir para 20 graus, vai degradar." Ele estava com medo de perder o dinheiro. Mas ele esqueceu da aula básica de biologia que eu dei para ele quando ele tinha 10 anos. Organismos vivos, quando colocados sob estresse extremo e repentino, não morrem em silêncio. Eles reagem. Eles se defendem. Eles soltam o que tem dentro. Minha mão, agora firme, tocou os interruptores frios do painel. Eu não ia chamar a polícia agora. A polícia demora 10 minutos. O Lucas tinha 2. Eu precisava expulsar aquele homem da minha casa agora. Eu precisava tornar a atmosfera daquela sala insuportável. Respirei fundo, sentindo o cheiro de poeira da despensa. "Vocês querem brincar de laboratório na minha sala?" sussurrei para mim mesma. "Então vamos testar a resistência dos materiais." Meus dedos foram direto para o disjuntor mestre do ar-condicionado central da área social. Clique. Desliguei. O zumbido grave que permeava o apartamento morreu instantaneamente. O silêncio foi súbito, mas eu não parei aí. Minha mão desceu para o controle dos umidificadores industriais da estufa, aqueles que eu uso para simular tempestades tropicais. Girei o dial de temperatura para o máximo, 40 graus, e abri as válvulas de ventilação de retorno, aquelas que jogam o ar da estufa para dentro da sala de estar. Eu declarei guerra. Mas não com tiros, eu ia cozinhar aqueles bandidos em banho-maria. E a pergunta que ficou martelando na minha cabeça, enquanto eu ouvia os relés estalarem lá dentro, foi uma só. O que acontece com um fungo tóxico e instável quando a temperatura sobe 10 graus em 1 minuto? O primeiro sinal de que a minha armadilha tinha funcionado não foi o calor, foi o silêncio.
Quando desliguei o disjuntor do ar-condicionado central, aquele zumbido industrial que mascarava tudo cessou de repente. O apartamento ficou mudo por um segundo, como se tivesse prendido a respiração. Mas foi só um segundo. Logo em seguida, o monstro que eu tinha acordado no painel começou a rugir. Os umidificadores industriais da estufa, aqueles que eu importei da Alemanha para simular o clima da Amazônia, têm um som muito específico quando ligam na potência máxima. É um chiado grave, parecendo uma panela de pressão gigante prestes a explodir. Psh! O som ecoou pelas tubulações de metal. Eu senti a vibração na parede da despensa, encostada nas minhas costas. Abri as válvulas de desvio manualmente, girando as borboletas de ferro enferrujado que o Lucas nem sabia que existiam. Em vez de jogar o vapor para as orquídeas na varanda, os dutos começaram a cuspir aquela massa de ar quente, saturada de umidade, direto para dentro da sala de jantar, onde o ar estava trincando de gelado. Vocês sabem o que acontece quando uma massa de ar quente e úmido choca com um ambiente gelado e seco? Chama-se choque térmico. A física é implacável, minha amiga. Espiei pela fresta da porta. Foi como ver um truque de mágica, só que assustador. Uma névoa branca, densa como fumaça de gelo seco, começou a se formar no teto da sala e descer sobre eles. O ar ficou pesado, espesso, difícil de respirar. As janelas, que estavam travadas e vedadas, embaçaram instantaneamente, transformando a vista da cidade num borrão cinza. Que inferno é esse? O homem armado gritou, afrouxando o nó da gravata. Ele tossiu, uma tosse seca, limpando a garganta. Por que o ar parou? Tá ficando quente aqui dentro? É uma falha no termostato. Bianca guinchou, correndo de um lado para o outro como barata tonta, apertando botões no iPad de controle da casa. O sistema está reiniciando. Lucas, faz alguma coisa. Mas o Lucas estava paralisado, olhando para as caixas de isopor abertas na mesa. E foi aí que o meu conhecimento de botânica se tornou a arma mais letal daquela sala. As amostras que eles tinham ali, fungos alucinógenos de floresta densa, têm um mecanismo de defesa natural. Quando o ambiente se torna hostil, mudança brusca de temperatura, eles entram em modo de sobrevivência. Eles esporulam. Eles liberam milhões de esporos microscópicos no ar para tentar se reproduzir antes de morrer. E esses esporos, minha amiga, são irritantes, muito irritantes. Vi o homem passar a mão no pescoço, coçando a pele com força. O rosto dele começou a ficar vermelho. Os olhos começaram a lacrimejar. Não era veneno mortal, mas a sensação é de que você inalou pimenta em pó. Minha garganta... Ele tossiu de novo, agora mais forte, dobrando o corpo. O que tem nesse ar? Isso tá ardendo. Eu olhei para o painel de automação na minha frente. Os fios expostos faiscavam levemente, sobrecarregados pelo esforço das máquinas. Eu estava transformando minha sala de estar numa estufa sufocante de Manaus ao meio-dia, temperada com pó de mico biológico. O homem largou a maleta e apontou a arma direto para o peito do Lucas, com a mão trêmula e os olhos inchados. Você tá tentando me apagar, seu moleque! Ele gritou com a voz rouca, falhando. Isso é gás? Você soltou gás para me matar e ficar com a grana? O caos na sala tinha um cheiro específico, cheiro de laquê queimado e desespero. Bianca, que sempre se achou a mulher mais esperta do recinto, a rainha da tecnologia e da eficiência, estava desmoronando na minha frente. A maquiagem perfeita dela derretia, escorrendo rímel preto pelas bochechas vermelhas de calor. Ela batia na tela do celular com a unha de gel, frenética, como se pudesse espancar o software até ele obedecer. Isso não faz sentido! Ela gritava, com a voz aguda arranhando a garganta irritada pelos esporos. O aplicativo de automação não responde, diz que o hub central está offline. Eu paguei R$5.000 nesse sistema, ele não pode cair. Eu, encolhida na escuridão da despensa, segurei um riso nervoso. Ah, minha querida,
Você pode ter o aplicativo mais caro do Vale do Silício, mas se a vovó aqui arranca o cabo azul de rede que conecta o módem ao roteador, o seu aplicativo vira um peso de papel digital. A tecnologia é ótima, até alguém puxar a tomada. Bianca virou o celular para o Lucas, esfregando a tela na cara dele. Olha isso! Erro de conexão. Falha no servidor local. O sistema tá cego, Lucas. A gente tá trancado aqui dentro sem controle nenhum. O calor estava ficando insuportável. A névoa branca dos umidificadores já tomava conta da sala, transformando o ambiente numa sauna sufocante. O comprador, tossindo e coçando os olhos, recuou até a parede. "Abre a janela!" Bianca gritou, correndo em direção à varanda. "A gente vai sufocar aqui. Eu vou abrir tudo. Não encosta nessa maçaneta." O berro do comprador foi tão alto que fez os cristais da cristaleira tremerem. Ele apontou a arma para a nora. "Se você abrir essa varanda, a gente cai." Bianca parou com a mão no trinco, trêmula. "Mas tá quente. As plantas vão morrer." O drone da polícia militar faz ronda térmica nessa área às 3 da tarde. O homem rosnou, limpando o suor que pingava do nariz. Se eles pegarem uma assinatura de calor de 40 graus saindo de uma janela num dia de 30, o algoritmo marca o apartamento como suspeito de incêndio ou laboratório. Em 5 minutos, a gente tem um helicóptero aqui em cima. Ninguém sai, ninguém abre nada. Eu gelei. Eles estavam presos pela própria paranoia. O sistema de segurança que eles montaram para se esconder do mundo agora era a jaula deles. Eles não podiam abrir as janelas por medo da polícia. E não podiam sair pela porta porque o sistema digital estava morto. Foi nesse momento de pânico circular que o Lucas, o meu filho lento, teve um lampejo de lucidez. Ele parou de olhar para o chão e olhou para o teto. Ele olhou para a grelha de ventilação de onde saía o vapor quente. Ele, como arquiteto, conhecia a planta daquele apartamento. Ele sabia onde ficavam os dutos. Ele virou o rosto devagar na direção da cozinha, na direção da despensa onde eu estava escondida. O olhar dele mudou. O medo deu lugar a uma compreensão terrível. "Bianca", ele sussurrou, e a voz dele me fez prender a respiração. O aplicativo não caiu. O sistema não pifou. "Do que você está falando?" Ela retrucou, histérica. "O disjuntor do ar-condicionado é independente da automação. Alguém desligou a força manualmente." Ele deu um passo em direção à cozinha. "Tem alguém no quadro de luz." A porta da despensa não foi aberta. Ela foi praticamente arrancada das dobradiças. Lucas entrou no cubículo escuro como um animal encurralado, com os olhos vermelhos e a camisa encharcada colada no peito. A luz da cozinha invadiu o meu esconderijo, revelando a poeira suspensa no ar e iluminando a cena que ele jamais esperava ver. Eu não estava encolhida no canto chorando. Eu não estava tremendo de medo. Eu estava sentada num banquinho de plástico, com as pernas cruzadas, a postura ereta de quem regeu uma família inteira por décadas. Na minha mão direita, pesada e fria, eu segurava o fusível de cerâmica principal, aquela peça antiga, branca, parecida com uma rolha, que eu tinha acabado de desenroscar do quadro de força. Sem aquilo, não havia eletricidade para o ar-condicionado, não havia Wi-Fi, não havia fechadura digital. Havia apenas eu e a física. "Mãe!" O grito do Lucas saiu estrangulado, uma mistura de alívio e pavor absoluto. Ele olhou para o quadro de luz aberto, com os fios expostos, e depois para o fusível na minha mão. Você desligou tudo? Você ficou maluca? A gente vai morrer sufocado lá dentro. O cara vai me matar." Eu levantei os olhos devagar, encarando meu filho. Aquele homem de 35 anos, barbado, que se achava empresário, de repente parecia ter 5 anos de novo, pego em flagrante quebrando meu vaso favorito. "Ninguém vai morrer, Lucas. Vocês só estão sentindo um pouco do calor que eu sinto quando vejo vocês destruindo a minha casa." "Quem tá aí, Lucas? Com quem você tá falando?" A voz do comprador veio da sala, carregada de ódio e tosse. Ele apareceu na porta da cozinha,
a arma ainda na mão, mas agora apontada para o chão. Quando ele me viu, uma senhora de cabelos brancos segurando um fusível como se fosse uma granada, ele parou. O rosto dele se contorceu numa expressão de incredulidade. "É a sua mãe?" o homem perguntou, e a voz dele mudou. O medo deu lugar ao desprezo profissional. Ele percebeu na hora. Aquilo não era uma operação de cartel, não era uma emboscada policial sofisticada. Era um circo, um amadorismo familiar patético. "Você me trouxe para um esquema de fundo de quintal com a sua mãe em casa? Vocês são uns amadores." Ele guardou a arma no coldre com um movimento brusco de quem decide cortar o prejuízo. "Acabou. O negócio tá cancelado. Eu não lido com criança e nem com velha maluca." Ele agarrou a maleta de alumínio da mesa e caminhou em direção à porta de saída da sala, empurrando Bianca para o lado. "Fiquem com o prejuízo das plantas. Eu vou embora." Lucas tentou segurar o braço dele. "Espera! A gente liga o gerador. Não vai!" Eu continuei sentada, girando o fusível de cerâmica entre os dedos. A cena era quase cômica, se não fosse trágica. O bandido querendo fugir, meu filho implorando para continuar no crime e minha nora tentando abanar o ar quente com uma revista de decoração. "Eu não teria tanta pressa em sair, moço," eu disse, com a voz calma, mas projetada para ecoar na sala. "Vocês acham mesmo que eu só desliguei a luz?" O homem parou com a mão na maçaneta da porta social. Ele olhou para trás, desconfiado. "Do que você tá falando, velha?" "O porteiro, seu Valdir, ele é muito fofoqueiro, sabe? Mas ele é rápido no gatilho quando vê o alarme de pânico piscar no painel dele. O silêncio que caiu na sala foi mais pesado do que o calor. O comprador forçou a maçaneta da porta. Ela não abriu. Ele empurrou com o ombro. Travada. "Lucas, abre essa porta." Ele rosnou. Lucas correu até lá e digitou a senha no painel apagado. Nada. Ele tentou a chave tetra. Girou, girou e... nada. A porta não cedeu 1 milímetro. "Mãe!" Lucas se virou para mim, branco como papel. "O que você fez com a fechadura?" Eu sorri, um sorriso triste de quem sabe que acabou de implodir a própria família para salvá-la. "Eu não fiz nada com a fechadura, querido. O sistema de segurança que a sua esposa instalou tem uma bateria de backup para trancar tudo em caso de corte de energia, lembra? Vocês estão trancados do lado de dentro. E a polícia? Bom, a polícia não precisa de senha. A coisa mais perigosa que existe não é uma arma carregada, minha amiga. É a falsa sensação de controle." Bianca e Lucas passaram semanas instalando câmeras, sensores e fechaduras biométricas, achando que estavam construindo uma fortaleza impenetrável para proteger o negócio deles. Eles só esqueceram de um detalhe fundamental da engenharia de segurança. Quem constrói a jaula precisa ter a chave, senão vira prisioneiro da própria obra. O homem de terno chutou a porta. Um chute forte, seco, de quem sabe arrombar. A madeira estalou, mas a porta não abriu. Ele recuou, bufando, o suor escorrendo pela testa careca, misturado com a irritação vermelha causada pelos esporos dos fungos. "Essa porcaria é blindada?" ele gritou, virando-se para a Bianca com os olhos injetados de ódio. "Você disse que era um apartamento residencial. Por que tem tranca de cofre de banco nessa porta?" Bianca estava encolhida no chão, abraçada aos joelhos, tremendo. Ela sabia a resposta, mas não tinha voz para falar. Eu levantei do meu banquinho na cozinha e caminhei devagar até o arco da sala, ainda segurando o fusível como se fosse um cetro. "Deixa que eu explico, moço," eu disse, com a calma de quem está ensinando uma receita de bolo. Minha nora tem mania de grandeza. Ela configurou esse sistema no modo pânico total. Se a energia for cortada bruscamente e o alarme do prédio for acionado ao mesmo tempo, as trancas magnéticas entram em modo de travamento permanente. É para evitar que bandidos cortem a luz para invadir. Só que agora, o bandido já está dentro. Lucas me olhou com horror. "O alarme do prédio? Mas a sirene não tocou, mãe."
Ah, meu filho. Balancei a cabeça com pena. Você cresceu aqui, mas nunca prestou atenção em nada, não é? Quando eu desci na guarita, enquanto o seu Valdir estava no banheiro, eu não fui lá só ler o livro de ocorrências. Eu apontei para o chão, lembrando daquele botão vermelho, discreto, escondido embaixo da bancada de mármore da portaria. Aquele botão que a gente sempre foi instruído a apertar em caso de assalto com refém, para não assustar o criminoso e evitar tiroteio. Eu apertei o botão de coação silenciosa. Ele não toca a sirene aqui. Ele acende uma luz vermelha direto na central da Polícia Militar. O código é: crime em andamento, moradores rendidos, aguardar reforço tático. O comprador largou a maleta no chão com um baque surdo. Ele entendeu. Ele estava preso numa caixa de concreto, no quarto andar, com janelas vedadas, num calor de 40 graus, cercado de plantas tóxicas, esperando a polícia chegar. Não havia saída. A segurança que eles instalaram para me deixar de fora agora servia para garantir que eles não escapassem. Foi a justiça mais poética que eu já vi. O mecanismo de ganância deles, o sistema caro, a tecnologia, a exclusão, virou a própria sentença. Bianca começou a chorar, um choro feio, de criança mimada que quebrou o brinquedo. Eu vou ser presa! Lucas, eu não posso ser presa! Minha carreira de influenciadora, o Instagram, acabou tudo! O homem riu, uma risada seca e sem humor. Influenciadora? Você vai virar manchete policial, garota. A quadrilha da botânica. Ele se sentou no sofá de linho branco, derrotado, e colocou a arma sobre a mesa de centro, longe do alcance dele mesmo. Ele sabia que resistir agora seria suicídio. Mas então, o som que eu esperava cortou o ar abafado da sala. Longe, bem longe, mas se aproximando rápido. Sirenes, muitas delas. O som da autoridade chegando para limpar a sujeira. Lucas correu para a varanda, espiando pela fresta da cortina. O rosto dele foi iluminado por um flash giratório, forte e intermitente, que vinha da rua. Mãe! Ele sussurrou, e eu vi o reflexo azul dançando nos olhos dele. O prédio está cercado. Tem viatura até na calçada. Eu respirei fundo, sentindo o peso da minha decisão. Eu tinha salvado a vida dele, sim. Mas eu tinha acabado de condenar a liberdade dele. A polícia ia entrar. Eles iam ver as estufas, as drogas, a arma. E iam ver a dona do apartamento no meio disso tudo. Como é que eu explico para o delegado que a vovó Helena não é a chefona do tráfico? Se você nunca viu a sala da sua casa ser iluminada por um giroflex de polícia, agradeça a Deus. É uma luz fria, azul e vermelha, que gira sem parar e transforma tudo o que é familiar em cena de crime. Aquele pisca-pisca frenético batia nas paredes bege, no rosto suado do Lucas, na maquiagem borrada da Bianca, criando um efeito estroboscópico de pesadelo. Parecia uma boate de horror, onde a música era o som das sirenes lá embaixo e o grito de megafones ordenando: moradores do 402, afastem-se das janelas. Aqui é a polícia militar. Lucas recuou da varanda como se tivesse levado um choque. Ele tropeçou no tapete persa e caiu sentado no sofá, tremendo. Eles vão invadir, mãe. Eles vão arrombar. É claro que vão, Lucas, respondi, soltando o fusível de cerâmica em cima do balcão da cozinha. O barulho da peça rolando foi o último som normal que ouvimos naquela noite. Eu avisei que era coação. Eles acham que estamos reféns de um sequestro. Não demorou 30 segundos. Ouvimos passos pesados no corredor, muitos passos, correndo em sincronia, botas táticas. Depois, o som inconfundível do ariete, aquele cilindro de ferro que a polícia usa, batendo na porta de serviço, que era a menos reforçada. Bam! A madeira gemeu. Bam! A fechadura voou longe, arrancando lascas do batente. A porta escancarou e o corredor foi inundado por homens de preto, capacetes, escudos balísticos e fuzis apontados para a frente.
O grito foi uníssono, ensurdecedor. Polícia! Mãos na cabeça! No chão! Agora! Foi um caos coreografado. O comprador, macaco velho do crime, já estava deitado no chão com as mãos na nuca antes mesmo do primeiro policial entrar na sala. Ele sabia que movimento brusco ali era caixão. Mas Bianca... a Bianca entrou em pânico. Ela começou a gritar, histérica. Não atira! Eu sou influenciadora! Eu sou vítima! Um policial do gate, enorme, derrubou ela no chão com uma rasteira técnica, sem nenhuma delicadeza, e algemou as mãos dela nas costas. Lucas foi empurrado contra a parede, chorando feito criança, gritando: Mãe! Mãe! Eu fiquei parada na cozinha, encostada na pia, vendo minha família ser desmontada. Um sargento entrou na área social, varrendo o ambiente com o cano do fuzil. O olhar dele passou pelas caixas de isopor, pelos tubos de ensaio, pela neblina úmida que ainda pairava no ar e pelo cheiro químico forte dos fungos e conservantes. Tenente! Ele gritou para o rádio. O local está quente. Temos estufas, equipamento de laboratório e substâncias não identificadas. Parece refino de drogas ou laboratório sintético. Aciona a perícia e o narcóticos. Meu estômago gelou. Para um policial comum, tubo de ensaio e planta estranha é sinônimo de maconha ou cocaína. Eles não sabem diferenciar uma orquídea negra de um pé de cannabis, e muito menos um fungo raro de uma droga sintética. Aos olhos da lei, naquele momento, meu apartamento era uma cozinha de drogas, de luxo. O tenente, um homem de rosto marcado e olhos atentos, caminhou até a cozinha. Ele viu o painel de luz aberto, viu o fusível solto e, finalmente, me viu. Eu estava ali, uma senhora de cabelos brancos, vestindo um cardigã leve, apesar do calor infernal, cercada por homens armados. Ele abaixou o fuzil, mas não relaxou a postura. Ele me olhou de cima a baixo, tentando encaixar aquela vovó no cenário de tráfico internacional que ele achava ter encontrado. A senhora mora aqui? Ele perguntou, ríspido. Moro, senhor. Sou a proprietária. Minha voz saiu firme, talvez firme demais. Ele olhou para o Lucas algemado, para a arma do bandido na mesa e depois voltou para mim. A senhora sabe o que está acontecendo na sua sala? Porque isso aqui parece uma operação industrial, dona. E a senhora está na cena do crime, sem algemas, com acesso ao quadro de luz. O ar faltou. Ele estava desconfiado. Se eu não tomasse cuidado, eu sairia dali no camburão junto com eles, acusada de ser a química da quadrilha. Eu precisava de uma prova de que eu não era cúmplice, mas vítima da minha própria bondade. Eu não entendo dessas coisas modernas, seu guarda, comecei, mudando a postura, encolhendo os ombros. Mas eu escrevi. Eu anotei tudo o que eu estava vendo. O tenente me olhou com aquela desconfiança típica de quem já viu vovós transportando drogas na rodoviária. A tensão na cozinha era palpável. Eu sabia que a minha liberdade dependia dos próximos 30 segundos. Se eu tentasse explicar a química dos fungos, eu seria presa como a cozinheira do laboratório. Eu precisava ser exatamente o que a Bianca e o Lucas passaram os últimos meses dizendo que eu era. Uma velha confusa, ultrapassada e vulnerável. Minhas mãos tremeram, e dessa vez não precisei fingir, porque a dor da traição vibrava nos meus ossos. Apontei devagar para a gaveta de talheres, onde eu guardava minhas receitas e minhas anotações de botânica. Posso pegar meu diário, seu guarda? Perguntei com a voz embargada. Eu comecei a anotar as coisas porque eles disseram que eu estava perdendo a cabeça. Disseram que eu estava inventando cheiros e barulhos. O oficial fez um sinal para eu pegar. Abri a gaveta e tirei de lá o meu caderno de jardinagem. Não era um arquivo digital criptografado, nem uma planilha na nuvem. Era um caderno espiral simples, de capa dura com estampa de flores, desses que a gente compra em papelaria de bairro. As bordas estavam sujas de terra. Entreguei nas mãos dele. Ele abriu na página marcada com um clipe enferrujado. O que é isso?
Ele perguntou, franzindo a testa. São os dias que eu senti medo, respondi, baixando a cabeça. Leia, por favor. Eu preciso saber se eu estou louca mesmo. O tenente ajustou a correia do fuzil no ombro e começou a ler em voz alta, para que os outros policiais na sala ouvissem. Dia 12. Lucas trouxe caixas de isopor de madrugada. Cheiro forte de produto químico. Perguntei se era remédio, ele riu e disse que era coisa da minha cabeça. O policial fez uma pausa e olhou feio para o Lucas. Ele continuou. Dia 15. Bianca trocou as fechaduras. Disse que é para minha segurança, mas trancou a chave tetra por dentro. Me sinto prisioneira. Eles falam baixo pelos cantos sobre carga viva. Estou com medo de dormir. E a última anotação, feita hoje de manhã, com a letra trêmula proposital. Dia 20. Eles proibiram minha entrada na sala. O cheiro está insuportável. Lucas disse que se eu reclamasse, ia assinar os papéis da minha interdição. Disse que eu estou senil e que ninguém acreditaria em mim. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo grito desesperado do Lucas, que se debatia contra o policial que o segurava. É mentira! Ele berrou, com a veia do pescoço saltada. Ela tá fingindo! Ela sabe exatamente o que são aqueles fungos! Ela é uma cientista, pelo amor de Deus! Ela que desligou a luz! Ela que armou a estufa! Ela é um gênio! Vocês não estão vendo? O tenente fechou o caderno com um baque seco. Ele olhou para o Lucas com um nojo profundo, aquele tipo de desprezo que homem sério tem por moleque que maltrata a mãe. Cala a boca! O policial rosnou na cara do meu filho. Você quer convencer a gente que essa senhora aqui, que anota tudo num caderno de flores, é a mente criminosa por trás de um laboratório de refino? Ou você é o covarde que usa a casa da mãe idosa, faz ela de refém, aterroriza a velha com ameaça de asilo e ainda tenta jogar a culpa nela? Mas é verdade. Bianca guinchou chorando. Ela entende de botânica. E você entende de algema, madame. O tenente cortou, ríspido. O que eu estou vendo aqui é crime previsto no Estatuto do Idoso, cárcere privado, maus tratos psicológicos e tráfico de entorpecentes, ou seja lá que porcaria é essa que vocês trouxeram para a casa dela. Ele se virou para mim e a expressão dura suavizou. Ele me via agora como a vítima perfeita. A estratégia deles de me pintar como incapaz para tomar meu apartamento acabou servindo de escudo para me proteger da cadeia. A senhora está segura agora, dona Helena. Nós vamos levar esses 3. A perícia vai limpar sua casa. Ninguém vai te interditar. Eu vi o Lucas ser arrastado para fora, algemado, olhando para mim com uma mistura de ódio e choque. Ele finalmente percebeu. Ele subestimou a velha. Ele achou que eu era frágil como uma flor de estufa. Mas esqueceu que na floresta, as plantas mais antigas são as que têm as raízes mais profundas e as defesas mais tóxicas. Eles saíram. As luzes azuis continuaram piscando lá fora, mas a minha casa estava silenciosa de novo. Só restava eu, a bagunça e a verdade. A poeira baixou. Literalmente. 3 dias depois que a perícia saiu, levando embora as caixas de isopor e lacrando a porta com aquelas fitas amarelas que a gente só vê na TV, eu finalmente consegui a autorização para voltar. A primeira coisa que eu fiz não foi limpar a casa. Foi chamar o seu Zé, o chaveiro do bairro. Um senhorzinho de 70 anos que mal enxerga, mas que conhece metal como ninguém. Eu pedi para ele arrancar tudo: o painel digital, o leitor de biometria, a fiação de casa inteligente. Tudo foi pro lixo. No lugar, mandei colocar uma fechadura mecânica, simples, de latão maciço, daquelas que fazem um claque pesado quando a gente gira a chave. O som da segurança de verdade. O som de que só entra aqui quem eu quiser. Enquanto o Zé trabalhava na porta, fui até a cozinha. A bancada ainda tinha manchas de reagentes químicos, mas o que me chamou a atenção foi o cesto de lixo onde eu tinha visto minha Fred Clarkeara, a orquídea negra. Eu revirei o lixo. Ela estava lá, no fundo, amassada, com as folhas quebradas e o bulbo ressecado. Para qualquer um, era lixo orgânico. Para mim, era uma sobrevivente.
Levei a planta para a pia. Peguei minha tesoura de poda, aquela bem afiada que eu mantenho esterilizada. Olhei para as raízes. Metade estava podre, escura, cheirando a morte. A outra metade tinha um fiozinho branco, minúsculo, pulsando vida. Meu coração de mãe sangrou naquele momento, mais do que em qualquer dia dessa semana. Porque a gente cria filho igual cria orquídea. Dá nutriente, dá suporte, protege do vento, torce para florescer. Mas às vezes, minha amiga, a raiz apodrece. Às vezes, o fungo da ganância, da ingratidão e da maldade entra tão fundo que contamina a planta inteira. E aí você tem duas escolhas. Ou você deixa a podridão se espalhar e mata tudo, ou você tem a coragem de cortar. Respirei fundo e posicionei a tesoura. Crec. Cortei a parte podre. Doeu em mim. Doeu saber que meu filho vai passar os próximos 10 anos vendo o sol nascer quadrado. Doeu saber que não vou ter netos correndo nessa sala tão cedo. Mas quando olhei para o que sobrou na minha mão, aquele bulbo pequeno, limpo e livre da doença, eu senti uma paz que eu não sentia há anos. Coloquei a orquídea num vaso novo, com substrato fresco. Ela vai demorar para dar flor de novo. Talvez leve anos, mas ela vai viver. E eu também. Fui até a porta da frente, onde o seu Zé já estava recolhendo as ferramentas. No chão, a fechadura digital da Bianca estava jogada, com a tela trincada e os fios pendurados como tripas de um robô morto. Eu chutei aquilo para o canto com a ponta do meu chinelo. Ficou bom, dona Helena? O Zé perguntou. Ficou perfeito, Zé. Agora, a casa é minha de novo. Fechei a porta, girei a chave. O clec ecoou pelo apartamento vazio. Silêncio. Paz. O ar-condicionado estava desligado e a janela estava aberta, deixando entrar o barulho da rua, o cheiro de asfalto quente e a brisa da liberdade. As plantas ruins a gente arranca pela raiz. Dói um pouco a terra, fica um buraco feio por um tempo, mas depois... depois tudo floresce mais forte. E você, minha amiga? Tem alguma fechadura digital na sua vida que você precisa arrancar? Tem alguma raiz podre que você está regando por pena, mas que está matando o seu jardim? Essa história da Helena foi pesada, eu sei. Mas ela precisava ser contada para lembrar a gente que limite não é falta de amor. Limite é sobrevivência. Se você chegou até aqui, escreve aqui nos comentários. A chave é minha. Eu quero ver quantas leoas temos nesse canal prontas para retomar o controle da própria casa. Não esquece de se inscrever, porque semana que vem eu trago outra história real que vai fazer seu queixo cair. E me conta também, de qual cidade você assistiu a vitória da Helena hoje? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.